Podemos ter improviso na Libertadores sem Arrascaeta. O técnico Felipe Luiz tenta montar um quebra-cabeça para escalar o meio de campo para a primeira partida das oitavas de final da Conmebol Libertadores da América. O recém-contratado, justamente para fazer aquela função de Arrascaeta, não fez a sua estreia. Por quê? O Felipe Luiz não o colocou em campo. Vou falar sobre isso inclusive, hein? O improviso de Felipe Luiz, podemos ter jogadores que nem naquela posição joga. Vou falar sobre isso, vou falar também sobre o mercado da bola, porque o Flamengo tenta a contratação de centroavante, jogador argentino tenta a sua liberação, só que clube italiano não pensa em liberá-lo agora nessa janela de verão. Vou trazer todos os detalhes para você sobre a situação envolvendo Tati Castellanos. Ainda se falando também sobre o Internacional, o Flamengo deve ficar aí 4 dias lá em Porto Alegre, porque depois do jogo de domingo pelo Brasileirão, o Flamengo tem o jogo da Libertadores, jogo da volta. O primeiro acontece no Maracanã agora quarta-feira, depois tem jogo domingo e quarta-feira que vem na outra quarta-feira. O Flamengo pretende ficar por lá mesmo e resolver a situação dos 2 jogos depois, em seguida, com o Internacional, diretamente em Porto Alegre. Situação envolvendo o Nico de la Cruz e Danilo. De la Cruz, eu vou falar para vocês sinceramente, é uma situação delicada, né, nação? Uma situação delicada. O presidente Mbappé quer levar jogo do Flamengo para o Pacaembu. Vou trazer todos os detalhes para você sobre essa situação. Quem confirmou foi o próprio CEO do estádio do Pacaembu. Vou trazer todos os detalhes para você a partir de agora. Tem muita coisa boa para falar com vocês, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite bacana e especial para você. Aqui você não perde nada, aqui você fica por dentro de tudo. Mas se você ainda não é inscrito e acompanha o nosso trabalho, e ainda não se inscreveu no nosso canal, dá uma conferida aqui embaixo, tem um botãozinho vermelho com o nome inscrever-se. Você se inscreve no nosso canal, aciona o sino, deixa o teu like e compartilha esse vídeo, porque ajuda demais o nosso trabalho, beleza? Deixa eu começar falando sobre jogo do Flamengo no Intercontinental de Clubes Sub-20, que acontece já agora, no próximo dia 23, no Maracanã, em um sabadão, às 4h30 da tarde, quando o Flamengo recebe o Barcelona. O Flamengo que vai em busca do segundo título. O ano passado o Flamengo venceu o Olympiacos da Grécia de virada, né? Naquele jogo, quem estava na beira do gramado, sendo o técnico do Sub-20, foi o técnico Felipe Luiz. E de virada o Flamengo conseguiu, né, aquela vitória e conquistou o primeiro título Intercontinental Sub-20. Esse ano o Flamengo conquistou a Libertadores novamente e volta novamente a disputar o Intercontinental. Isso porque hoje o Flamengo abriu a venda de ingressos para essa partida que acontece no dia 23, no Maracanã, quando o Flamengo recebe o Barcelona. A abertura aconteceu para a venda de ingressos às 10 horas da manhã para sócios torcedores. Para o público geral, a venda começa na próxima quinta-feira, dia 14, quinta-feira agora, também às 10 horas da manhã. Então fica ligado aí para não perder sequer um lance e um segundo desse jogo da nossa garotada. Olha só aí, nação, Flamengo no Maracanã na temporada de 2025 é sensacional. Em arrecadação de lucros e em bilheterias, o Flamengo já supera toda a temporada do ano passado. Só no primeiro turno do Brasileirão de 2025, o Flamengo já acumula 19 milhões e 600 mil reais em lucro com bilheteria no Maracanã. Valor que supera em quase 1 milhão o total de toda a temporada do ano passado, que encerrou com aproximadamente 18 milhões e 700 mil de lucro. Ou seja, o ano passado todo, na temporada toda, o Flamengo teve um lucro de bilheteria no Maracanã, como mandante no Maracanã, de 18 milhões e 700 mil. Só nesse primeiro turno do Brasileirão até agora, nesse ano até agora, já são 19 milhões e 600 mil, ou seja, 900 mil a mais do que a temporada toda no ano passado, quase 1 milhão. Então o Flamengo aí mandando bem. Vou falar sobre a situação envolvendo o jogo no Pacaembu, porque o presidente Mbappé trabalha para mandar jogo do Flamengo lá no Pacaembu, levar pelo menos um jogo, essa informação que temos. Olha só, Flamengo vai mandar jogo no Pacaembu. Flamengo está em negociações avançadas para mandar uma partida no Pacaembu, segundo o CEO do estádio. De acordo com Eduardo Barella, o presidente Luiz Eduardo Batista Mbappé já manifestou o desejo de levar um jogo do rubro-negro
ao tradicional palco paulista, com a expectativa de que aconteça ainda este ano. Essa ideia do BAP aí, né, de poder aí fazer apaziguar a situação de todos os estádios aí, sempre mandando jogo. O Flamengo manda sempre jogos aí no Nordeste, né, ali na parte do Nordeste. Mas também pensa em levar esse jogo lá, um jogo, né, um jogo que ainda não está definido, que pode acontecer ainda este ano. Uma partida do Flamengo lá no Pacaembu. É o Mercado Livre Pacaembu. Mercado Livre Arena Pacaembu. É isso mesmo. O que você acha dessa decisão do BAP? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Vamos falar sobre a preparação do Flamengo. E eu começo falando sobre a situação de Danilo e de Dela Cruz. Porque hoje o Flamengo teve um treino em preparação para o jogo contra o Internacional, e tem alguns jogadores que estão no departamento médico, entre eles Danilo e Dela Cruz. O Flamengo informou alguns detalhes desses dois atletas, é que Danilo evoluiu na recuperação de lesão na coxa direita e deve ficar à disposição de Felipe Luiz para enfrentar o Internacional no próximo domingo, dia 17, pelo Brasileirão. O defensor não joga desde o último Fla-Flu, quando deixou o campo lesionado no segundo tempo, ou seja, o jogo de quarta-feira agora o Danilo já está fora, tá? Pela Libertadores. A tendência é que Danilo fique à disposição do Felipe Luiz, pode ficar, ainda não está certo, só no dia 17, domingo, pelo Brasileirão, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo vai ter uma sequência de 3 jogos com o Internacional, 2 pela Libertadores e 1 pelo Brasileirão. Vou falar mais um pouco sobre esses jogos do Flamengo. O Flamengo vai ficar lá em Porto Alegre também, depois do jogo de domingo. Já sobre Dela Cruz, olha só, é dúvida para o jogo também de quarta-feira, tá? Danilo já está fora, já é certo. Dela Cruz é dúvida. Dela Cruz participou da maior parte do treino com o grupo nesta segunda-feira. Hoje, o meia começou com trabalhos individuais antes de se juntar ao elenco. A presença do camisa 8 contra o Internacional ainda é incerta. A decisão será tomada após a avaliação na manhã da quarta-feira, dia da partida. Felipe Luiz vai decidir se vai colocar o Dela Cruz ou não. E é justamente sobre isso que eu quero falar com vocês. Porque o Felipe Luiz, ele vem montando um quebra-cabeça. A volta de Dela Cruz, depois dessa lesão, provavelmente ele não vai entrar como titular, tá? Mesmo precisando, o Dela Cruz não deve entrar como titular. Já está aí há 7 jogos sem jogar. Essa é a realidade. E o Felipe Luiz tem, para a posição sem o Arrascaeta, ali no meio de campo, ele tem o Saul, que está com físico abaixo dos demais companheiros. Ele tem o Jorge Carrascal, que na minha opinião, como eu já falei sobre isso aqui, ele deveria ter colocado o Carrascal ao menos 15, 20 minutos no jogo contra o Mirassol, para entrar jamais, posso dizer assim, né, seguro para essa partida de quarta-feira. E o Carrascal foi justamente a contratação que foi feita para revezar com a Arrascaeta. Achei um erro do Felipe Luiz, isso aí. Outros jogadores que pode ter ali, jogar naquela posição, improviso. É isso que podemos ter, porque o Carrascal ainda não estreou. O Saúl está abaixo do físico dos demais atletas. E aí ele pode sim improvisar. O Felipe Luiz pode fazer isso em um jogo de Libertadores, o que pode ser crucial e um erro muito grande. A gente, claro, vai apoiar, o torcedor nunca deixa de apoiar, o torcedor está sempre apoiando. Só que, cara, é inacreditável. E quais são os atletas que podem ser improvisados? Gonzalo Plata e Luiz Araújo. Os dois, inclusive, já jogaram ali no meio campo, naquela função de criação, em alguns momentos dessa temporada. Então o Felipe Luiz pode sim, ou o Gonzalo Plata, ou o Luiz Araújo. Obviamente, se o Saúl, ele entender se o Saúl não está em condições de ser titular, entrar na partida, o Carrascal ainda não estreou, colocar o Carrascal nesse jogo de quarta-feira, já de cara, possa ser que aconteça. Depende aí como ele vem evoluindo nos treinos, do dia a dia, né? Vem evoluindo muito bem, só que ele poderia ter dado alguns minutos ao Carrascal no jogo contra o Mirassol. Essa é a minha opinião. O que você acha, torcedor? Fique à vontade, deixa aí nos comentários a sua opinião. Felipe Luiz pode se improvisar ali no meio de campo para o jogo contra o Internacional. Jogo importante, jogo decisivo. É um jogo que o Flamengo tem que decidir no Maracanã. E ir para Porto Alegre já com tranquilidade, na Libertadores. Lá em Porto Alegre, o Flamengo terá 2 jogos
O primeiro será no domingo, pelo Brasileirão, 20ª rodada. Flamengo faz o primeiro jogo no Maracanã com o Internacional, quarta-feira agora, 9h30 da noite. Depois o Flamengo tem um jogo contra o Internacional novamente, dessa vez pelo Brasileirão, no domingo. E na outra quarta-feira, dia 20, o Flamengo tem um jogo da volta da Libertadores. Então são 3 jogos seguidos contra o Internacional. O que eu quero falar aqui para vocês é que o Flamengo, a informação que recebemos agora é que a programação do Flamengo está sendo definida. Mas a tendência é que o Flamengo fique lá em Porto Alegre, tá? Depois da viagem de sábado, o Flamengo joga quarta-feira agora, treina na quinta, treina na sexta, no sábado e na sábado à tarde viaja. O treino acontece na manhã, no sábado à tarde viaja para Porto Alegre. No domingo tem um jogo contra o Internacional e o Flamengo acabou o jogo contra o Internacional, vai ficar por lá. Aí fica terça, segunda, terça e quarta. Quando acabar o jogo de quarta-feira, na madrugada o Flamengo retorna ao Rio de Janeiro. Durante esse período do jogo de domingo até o jogo de quarta-feira, o Flamengo vai ficar treinando no CT do Grêmio. Essa é a informação que temos. Então tá aí, programação do Flamengo. Flamengo que segue no mercado da bola, meus amigos. É isso mesmo. Falar sobre a situação de Tati Castellanos, a informação que temos é que o jogador vem tentando conseguir sua transferência para o Flamengo, né? Ele vem tentando convencer lá os dirigentes da Lazio da Itália. Só que a informação que temos é que a Lazio não tem a intenção de vender nenhum jogador nesta janela de verão, tá? Nenhum jogador nessa janela de verão. Qualquer diálogo envolvendo o argentino Valentim Castellano, que é o nome dele, né, real, popularmente aí conhecido como Tati Castellanos, atacante, centroavante, 26 anos, argentino. Por enquanto, a Lazio não pensa em liberá-lo. E tem, aí pode ser assim, a possibilidade de ocorrer uma negociação só em janeiro. Mas vamos ver o que deve acontecer. A janela de transferências vai até o dia 2 de setembro. Ainda tem muita coisa para acontecer. Vale lembrar que além de um centroavante, o Flamengo também busca um goleiro e um zagueiro. Mas se não acontecer nessa janela, só a partir de janeiro. Então vamos aguardar aí essas movimentações do Flamengo no mercado da bola. Valentim Castellano, gente, ele tem aí valor de mercado 25 milhões de euros. É uma baita grana, tá? É uma baita grana. Vale a pena investir? Bom, vale a pena, vale. O jogador ainda é jovem, 26 anos, né? Agora tem que chegar e arrebentar, filhão. Pagando essa grana aí, o Flamengo, eu acho que o Flamengo não vai querer desembolsar essa grana toda. Até porque o Flamengo separou aí algo em torno de 15 milhões de euros, 96 milhões de reais. Mas vamos ver o que deve acontecer, beleza? Fique à vontade e deixa aí nos comentários a sua opinião. Eu vou seguir focado com tudo, sempre ligadaço com essas e outras informações do nosso clube mais amado e mais querido do Brasil e do mundo, o nosso clube de regatas do Flamengo. Forte abraço, até mais, saudações rubro-negras.